Alguma vez já paraste para pensar como é calculado o valor do mercado de um jogador de futebol? Imagine que dois jogadores têm a mesma idade, jogam no mesmo campeonato e marcam a mesma quantidade de golos por temporada. Mas um vale 20 milhões de euros e outro vale 80 milhões de euros. Quando ouvimos notícias sobre o futebol, é comum ouvirmos a dizer que jogador X está avaliado em, por exemplo, 100 milhões de euros. Mas quem decide esse valor? Como é calculado esse valor? Existe realmente uma fórmula matemática ou é só a opinião dos especialistas? Hoje vamos tentar entender como é calculado, como é decidido o valor de mercado de cada jogador. Antes de tudo, é importante entender que o valor de mercado não é obrigatoriamente o valor de venda daquele jogador. É apenas uma estimativa do valor do jogador naquele momento. Pensem num carro usado. O valor do mercado desse carro depende do seu estado, do quilômetro, da procura desse carro, e com os jogadores de futebol é basicamente a mesma coisa. O primeiro fator a considerar para atribuir um valor de mercado a um jogador é a idade. Um jovem de 18 ou 19 anos com muito potencial é comum valer bem mais que um jogador, por exemplo, de 34 anos, mesmo que no momento o jogador de 34 anos seja bem melhor que o jovem de 17, 18 ou 19 anos. Isso por quê? Isso porque os clubes tendem a investir mais no futuro. Outro fator muito importante é a posição em que o jogador atua no campo. Avançados e médio ofensivos tendem a valer mais e no futebol moderno essas posições são mais valorizadas porque é a posição que é mais comum participarem do golo no jogo. Claro que também há outros fatores como o marketing ou a popularidade do jogador, a visibilidade também influenciam no produto final, que é a atribuição do preço. Por exemplo, se vários clubes grandes estiverem interessados num jogador, automaticamente o valor do mercado dele vai subir lá para cima. Mas quem calcula esse valor afinal? Um dos sites especializados em fazer esse trabalho é o Transfer Market. Utiliza análise de especialistas, dados estatísticos e discussões com observadores de futebol para decidir o preço do mercado daquele jogador. No entanto, esses números não são bem oficiais. São apenas referências utilizadas por nós adeptos, jornalistas e alguns especialistas, mas não é algo 100% oficial. Além desses fatores todos que eu já disse, temos a questão contrato. Por exemplo, se um jogador tem um contrato válido por 5 anos, o clube não tem pressa em vender o jogador e logo pode atribuir um valor bem mais elevado do que se fosse no final do contrato. Por exemplo, é o que vemos muito. Quando o contrato de um jogador está muito próximo do fim, o valor do mercado dele cai completamente. Por exemplo, um jogador que vale num dia normal 90 milhões de euros, muitas vezes sai por 15 ou 20. Outro fator importantíssimo é a liga e o clube onde o jogador atua. Um jogador da La Liga ou da Premier League tende a valer mais que jogadores de outras ligas devido à competitividade dessas duas ligas e o poder atrativo. Mas como eu já falei no início, é importante saber que muitas vezes o valor pago numa transferência é completamente diferente do valor do mercado daquele jogador. Quer um exemplo? Por exemplo, em 2022, o valor do mercado do Haaland era em torno de 150, 160 milhões de euros. Eu acho que era mais ou menos isso. Mas o City desembolsou apenas 60 milhões de euros para retirar o Haaland do Borussia Dortmund. É isso que eu disse. Nem sempre o valor do mercado vai refletir no valor pago na transferência. Em resumo, o valor do mercado é decidido pela idade, a competitividade da liga, o desempenho, e não existe uma fórmula perfeita, uma fórmula 100% exata para calcular esse valor.